Licença um pouquinho. Saúde mental, segundo a OMS, é a habilidade que uma pessoa tem de passar pelos percalços da vida, mantendo a integridade física, a integridade psíquica, a integridade no trabalho, a integridade das ações do dia a dia, né, de forma plena. Porém, eu pergunto para vocês, no mundo que a gente vive hoje, né? Agora não pensando na comunidade LGBT em específico, mas no mundo que a gente vive hoje, é possível ter saúde mental de forma plena? Não, né? E aí eu trouxe aqui algumas palavras e algumas coisas que eu acho que ferem diretamente a possibilidade que nós temos de ter saúde mental. As responsabilidades do dia a dia, o trabalho, às vezes, que é muito desgastante, a gente precisa trabalhar, porque infelizmente sem trabalho a gente não consegue conquistar os nossos sonhos. Os boletos, né, que a gente precisa pagar a partir do trabalho, né? Aceitação, a gente busca muito por aceitação. Agora, fazendo um recorte da comunidade LGBT, acho que por mais entendida que seja a pessoa, a gente vive uma vida inteira de busca pela aceitação. As pressões sociais, né, a violência que a gente vive diariamente, de forma velada, às vezes de forma pequena, mas que de forma inconsciente fica marcada nos nossos processos mentais. Os traumas, as frustrações, enfim, tem muitas coisas, inúmeras coisas que impossibilitam que a gente tenha uma saúde mental plena. Bom, aí trazendo mais uma vez o recorte da saúde mental LGBT. O sofrimento da criança LGBT, ele vem muito antes mesmo da gente sair do útero da nossa mãe, né? Porque uma criança, desde dos sonhos dos pais, ela já existe. Tem um autor da psicologia que ele se chama Lacan, né? Ele vai falar que nós já existimos antes mesmo de nós entrarmos no mundo, porque ele vai falar que a gente nasce a partir das idealizações dos nossos pais, a partir dos desejos dos nossos pais. Então, nós já temos um rosto, nós já temos um corpo, nós já temos um trabalho, nós já temos uma carreira antes mesmo de nós aparecermos por aqui, né? E aí nasce a criança LGBT, né? Cercada por um mundo heteronormativo, cercado por essas idealizações que os pais já trazem, e ela nasce sofrendo, porque ela não se enquadra, ela não se encaixa, ela não serve. O menino não serve para poder jogar futebol, a menina não serve para poder brincar de boneca. Então, viver começa a ser um grande desafio, porque não existe representatividade. Eu acho que a grande questão que machuca muito a criança LGBT é se sentir sozinha e única naquele espaço onde ela convive. Daí, a idealização, né, versus a realidade. A idealização que as pessoas têm da criança versus a realidade que ela tem. Né? Chegando na fase da adolescência, que eu acho que é a pior fase, acho que para todo mundo, não só para quem é LGBT, mas acho que para quem é LGBT é um pouco pior, porque é a fase das comparações, é a fase da descoberta da sexualidade, é a fase da descoberta dos desejos, é a fase da descoberta da própria identidade, então é muito delicado. Muitas pessoas vão e tentam entrar e performar uma heteronormatividade, né? Fingem o que não são. E isso causa muito transtorno e muitas marcas, né? Nos processos mentais. Bom, a gente passa, né, a adolescência, muitos acabam aceitando quem são e libertam-se dos famosos armários. Muitos outros não, muitos outros chegam na velhice, que inclusive é o tema da parada desse ano, né, o envelhecer da pessoa LGBT, e simplesmente vivem uma vida que não lhe pertence. E um outro autor da psicologia, que ele chama Isaac, ele vai falar que o envelhecer, ele é uma fase que é marcada por um conflito, é um conflito entre a vontade de ter sido alguma coisa e a realidade daquilo que se foi. Ele vai falar que é como se fosse um conflito identitário, muito parecido com o que a gente vive na fase da adolescência, porém na fase da velhice.
Então, a gente pode achar que não, mas é muito comum encontrarmos pessoas LGBT, idosas, que se suicidam, que cometem suicídio, que adoecem, né? Que a família simplesmente larga porque não tem filhos, ou então é aquela tia solteira que ninguém sabe por que ela é solteira, por que ela não casou, por que ela não teve filhos, e ela vive uma vida que não a pertence, reclusa. Então é uma fase que traz muito sofrimento. Bom, ditas todas essas formas de violência e como isso repercute, né, nas nossas vidas, eu trouxe aqui para a gente poder relembrar de alguns casos de violências e de pessoas que se foram do nosso mundo a partir da LGBTfobia, cada uma do seu jeito. Vocês conhecem essas Dandara. pessoas? Né? Vocês conhecem? Bom, eu acho que o caso Dandara, né? O caso Dandara ficou muito famoso na época por conta da brutalidade que aconteceu. Dandara era uma mulher trans de 42 anos, né, que morava na região norte do país. Ela trabalhava com a prostituição e num dia, como qualquer outro, ela saiu para poder trabalhar. E um cliente pegou ela de moto e trouxe ela para um lugar ali nas proximidades do bairro onde ela morava. E ela foi atacada por 12 pessoas, 12 homens, né? Inclusive menores de idade estavam ali, né? Ela recebeu paulada, ela recebeu chutes, ela recebeu, enfim, todo tipo de violência, agressão que se pode imaginar. E o pior de tudo, fizeram uma live no Facebook, na época, com as agressões. E as pessoas viam aquilo, os transeuntes da rua viam aquilo e não faziam nada, né? Inicialmente, após as investigações, né, os agressores falaram que era um castigo porque ela tinha feito um furto, ela tinha realizado um furto. Porém, foi desmentido isso, ela foi inocentada e ela faleceu porque ela não aguentou, né, os ferimentos e, enfim, ninguém ajudou. Embaixo, né, tem esse rapaz que ele chama Paulo Vaz. Vocês conhecem ele? Já ouviram falar? Ele era um homem trans, ele era policial na cidade de São Paulo. E ele cometeu suicídio por conta da transfobia, né? Ele foi encontrado no apartamento dele, sem vida, após receber vários ataques transfóbicos nas redes sociais, porque foi vazado o conteúdo íntimo do marido dele. O marido dele é um homem cis, para quem não sabe o que é um homem cis, é um homem que nasceu com aspectos masculinos e se entende como um homem gay. Então ele era casado com esse moço, foi vazado o conteúdo íntimo desse moço e as pessoas começaram a atacar o Paulo nas redes sociais falando: ah, ele estava com outro cara porque você não dava conta, ele estava com outro cara porque você não era um homem de verdade. Uma semana depois desse ocorrido, ele foi encontrado sem vida no apartamento dele após suicídio. O caso Marielle dispensa apresentações. Por que eu coloquei a Marielle aqui? Foi um crime político que ceifou a vida da Marielle, porém foi movimentado também a partir da LGBTfobia, porque a Marielle ela era uma pessoa LGBT declarada e ela lutava pela nossa causa também. Então eu considero, e acho que muitas pessoas também consideram a partida dela uma perda muito grande para a nossa comunidade, para a nossa luta. Mais recentemente nós tivemos o caso do Fernando, que foi um menino de 17 anos que ele sofreu uma agressão também por conta da homofobia. Depois foi constatado que foi realmente homofobia de outros colegas da escola também, que comoveu muito o país, né? Porém, nós temos muitos Fernandos, nós temos muitos Paulos, nós temos muitas Dandaras por aí que não são noticiadas. Inclusive aqui na nossa cidade nós já tivemos casos, né, de transfobia, né? E recentemente, se não me engano, em Bauru, um rapaz ficou bastante conhecido por ter sofrido um crime nesse sentido também. E aí, né, quais são os impactos da gente ver essas pessoas sofrendo esse tipo de violência, da gente sofrer essas violências desde a nossa infância? Vem as psicopatologias. São as psicopatologias, né? São as doenças mentais que nos